A pergunta que fica para os médicos é se nós temos motivação para comemorar o Dia dos Médicos. Eu, antigamente, respondia que nós não tínhamos grandes motivações para a comemoração do Dia dos Médicos em função da própria realidade. Mas, com o passar do tempo, eu fui revendo essa posição e hoje eu sou um defensor ferrenho de que é preciso comemorar essa data. Comemorar essa data no sentido de reverenciar os nossos colegas médicos, e eu estou falando aqui de todos os médicos brasileiros, que, apesar das adversidades, apesar de todos os obstáculos para o exercício da profissão, continuam sendo médicos. Hoje, menos de 1% dos médicos brasileiros abandonam a profissão. Isso é uma estatística que nos estimula muito ao reconhecimento do compromisso desse profissional com a profissão, que, aliás, são as motivações que, desde o início, em que lá na juventude, nos mobilizou a procurar a profissão médica, baseado no sentido humanitário, na solidariedade com a nossa população, com a cidadania, né, e que esses sentimentos permanecem, inclusive, ao longo de toda a vida do médico brasileiro. Devemos comemorar essa data e demonstrar o respeito que nós temos por esses profissionais que, apesar de tudo isso aqui relatado, permanecem fiéis aos princípios éticos que norteiam a profissão médica. Portanto, não há a menor dúvida de que o dia de 18 de outubro, o Dia dos Médicos, dia de São Lucas, deve ser comemorado. Apesar disso, da constatação da comemoração, é preciso reconhecer, e já disse anteriormente, que hoje há um conjunto de adversidades, de mazelas que interferem diretamente no exercício da profissão. A começar com o próprio ministro da Saúde, que recentemente, num gesto de absoluto desrespeito, afirmou que os médicos fingem que trabalham. Na verdade, os médicos não fingem que trabalham, os médicos exercem a sua atividade profissional com a mais absoluta responsabilidade, apesar das adversidades que são apresentadas hoje no país como um todo, que interferem diretamente no trabalho médico. Eu entendo que hoje o relançamento da Frente Parlamentar da Medicina se constitui como um dos instrumentos mais importantes do enfrentamento dessa crise. Que eu acho que nós temos, como entidades médicas, a obrigação de apoiar essa frente no sentido de que ela possa se constituir, vamos dizer, a portadora da pauta dos médicos brasileiros no debate desta casa, porque esta é a casa das leis, essa é a casa de representação do povo brasileiro. Que não é possível pensar, vislumbrar na possibilidade de vitórias no enfrentamento dessa crise se nós não estivermos unificados nos nossos propósitos. É verdade que nós temos algumas... Eu estou concluindo, presidente. Isso faz parte da vida democrática, mas todas essas pequenas divergências elas devem ser colocadas num plano secundário e nós temos que priorizar a unidade daquilo que é fundamental, que é o resgate da dignidade do exercício profissional. E eu só vejo um caminho para a superação desse impasse, eu só vejo um caminho para que a gente possa enfrentar com a possibilidade de vitória. É as entidades médicas estarem unidas em torno desse propósito. Eu conclamo as entidades médicas, independente do seu perfil, independente da sua responsabilidade de representação, estarem unidas nesse propósito para que possamos reverter esse quadro danoso que interfere diretamente no interesse da população, no direito constitucional, no direito à saúde, mas que possa garantir a possibilidade da mudança dessa realidade que interfere, que viola os princípios éticos do exercício da profissão médica.